Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos fazer o encerramento da nossa história no período da Idade Moderna. E antes disso, nós vamos fazer uma pequena contextualização para que a gente possa ter uma visão mais generalizada do contexto, do assunto que nós estamos tratando aqui. Então, nós estamos vendo a história da guerra do mal contra o bem diante dos fatos históricos, aqueles fatos que a gente aprende nas aulas de história na escola e que nem sempre, ou na maioria das vezes, não corresponde verdadeiramente aos fatos. Muitas coisas são distorcidas para favorecer interesses que a gente não sabe se são políticos, econômicos ou até espirituais. Então a gente está fazendo uma caminhada espiritual sobre a história, não é? Então nós já vimos sobre a antiguidade. A antiguidade começou mais ou menos no ano 4000 a.C., com o aparecimento da escrita, e foi até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, no período da antiguidade, nós tivemos aquela história maravilhosa do povo judeu, o povo escolhido por Deus para receber o Salvador. E quando o Salvador veio, eles não o reconheceram, não o receberam. E tivemos aí o início da Igreja de Cristo, o início do cristianismo com a Igreja Católica. Muito bem, mais ou menos por volta do ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós tivemos o início da Idade Média. A Idade Média teve uma duração de aproximadamente 1000 anos. E foi um período de domínio da Igreja Católica. Então, nesse período da Idade Média, nós tivemos aquelas invasões bárbaras, Nós tivemos várias situações difíceis em que a sociedade viveu, em que a humanidade viveu, e que ela conseguiu se levantar graças à força, graças à fé, graças ao trabalho da Igreja Católica. Nós tivemos realmente muitos problemas relacionados a padres, a bispos, até papas, Mas a ideia, o princípio cristão do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo falou muito forte. E o conhecimento, o estudo que os padres tinham ajudou muito também a reerguer a sociedade diante de tantas guerras, tantas invasões, tanta destruição que aconteceu. E o mais impressionante de tudo é que os historiadores consideram a Idade Média como um período obscurantista. Idade das Trevas. Por que isso? Porque foi um período em que dominou política, econômica e espiritualmente a Igreja Católica. No período da Idade Média, o Estado e a Igreja estavam intimamente unidos. Quem comandava, quem governava eram os reis e os papas, os bispos. Então, muitas pessoas só enxergam o lado negativo das coisas, não enxergam o lado positivo. O que é, para os historiadores, o lado negativo? É porque no período da Idade Média, quem dominava era o pensamento cristão, era a arte sacra, eram os livros cristãos, os valores cristãos. E quais são os valores cristãos? Pobreza, moral, humildade, perdão.
Então, o lado humano da soberba, o lado humano do poder, do ter, isso tudo eles consideram que foi subjugado pela igreja, mas na verdade a igreja, ela educou a sociedade. E a época em que a sociedade viveu o ápice da sua harmonia foi na época da Idade Média, principalmente ali por volta do século XIII. Mas, como Satanás, ele não aceita a vitória do bem, então ele sempre fez guerra contra Deus e contra a sua igreja. Então, ele começou a influenciar alguns pensadores que não gostavam da igreja, que não gostavam da moral que a igreja colocava. Começou a influenciar alguns pensadores a se revoltarem contra a igreja, a escreverem contra a igreja, a instigarem as pessoas contra a igreja. E aí nós tivemos o surgimento dos iluministas, que eram aqueles filósofos, aqueles pensadores que se organizaram para combater tudo aquilo que a igreja construiu durante a Idade Média, né? Então, no ano de 1453, nós tivemos a queda do Império Romano do Oriente, e aí nós tivemos o fim da Idade Média. Mais ou menos por volta, então, do ano 1453, começou a Idade Moderna, e aqui a gente vai fazer uma cronologia de alguns fatos importantes, né? 1517 nós tivemos o início da Reforma Protestante, que na verdade nós vimos que não foi uma reforma, foi uma revolução protestante. 1/3 dos católicos deixaram a igreja e se tornaram protestantes. Foi realmente um golpe duríssimo para a igreja, né? Em 1534, o rei da Inglaterra brigou com o Papa por causa de um casamento e surgiu na Inglaterra a igreja anglicana. A Inglaterra deixou de ser católica e passou a ser anglicana. Em 1673, tem início a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus Cristo aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, uma devoção importantíssima nos nossos dias de hoje. Em 1717, tem a fundação da Grande Loja Maçônica na Inglaterra. Nós fizemos uma playlist, O Mundo em Poder do Anticristo, onde a gente fala detalhadamente sobre essas questões relacionadas à maçonaria. Depois, em 1776, nós tivemos a fundação dos Illuminatis. Nós temos lá a história dos judeus, então a história moderna dos judeus. Se você não assistiu, não perca a oportunidade, tá bom? Um pouquinho antes da fundação dos Illuminatis, em 1760, nós tivemos o início da Revolução Industrial, que foi algo importantíssimo para a nossa sociedade. Trouxe vários benefícios, né, como a máquina a vapor, a tecnologia, o início, né, do surgimento da tecnologia, mas também trouxe muito contraste social. Realmente essas questões foram muito importantes nesse período, né? E encerrando a Idade Moderna, nós tivemos o início da Revolução Francesa. Então nós agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa revolução do ponto de vista espiritual principalmente, ok? Então, em primeiro lugar, a gente vai ver qual era a situação da França na época que eclodiu a Revolução Francesa. A França era governada por uma monarquia absolutista. Então, o rei mandava e desmandava em tudo e em todos. Quem era o rei nessa época? Luís XVI,
que era neto de Luís XIV, que era chamado do Rei Sol. Quem era a rainha? Maria Antonieta, uma austríaca. Quais eram os grupos sociais, ou seja, o estamento que tinha na França nessa época? Você tinha o primeiro estado, era o clero. O clero tinha muito poder, muito prestígio. O segundo estado era a nobreza, eram os ricos, né, os nobres. E no terceiro estado nós tínhamos os girondinos, que era representado pela alta burguesia, os comerciantes. Os girondinos, eles eram mais moderados politicamente falando. Agora tinha o grupo dos jacobinos, que era a baixa burguesia. Quem fazia parte desse grupo? Eram os professores, os médicos, os advogados. E o grupo dos jacobinos era bastante radical. Tinha também os camponeses, que eram os trabalhadores rurais, e tinha os sans-culottes. Quem eram esses? Eram os trabalhadores urbanos, eram os artesãos, os assalariados. Quais foram os antecedentes da guerra? Primeiro nós tivemos uma crise agrária provocada pela estiagem. Teve uma seca muito grande, as pessoas estavam passando fome. Teve uma crise financeira também devido aos gastos com guerras. Então, o povo estava pobre e a nobreza também estava com dificuldade financeira. O rei estava com dificuldade financeira. E nessa época era assim, o clero e a nobreza, que representavam mais ou menos 10% da população, não pagavam impostos e viviam no luxo. Até o clero vivia no luxo. Os trabalhadores e a burguesia, que representavam mais ou menos 90% da população, pagavam altíssimos impostos e eram pobres. Então essa situação gerou ódio e revolta contra o rei. Mas, além disso, nós tivemos os pensadores, né? Nós tivemos aqueles que estavam falando sobre revolta, que estavam escrevendo contra o rei, contra a igreja, contra a situação que eles estavam vivendo, né? Então, os precursores da Revolução Francesa foram John Locke, que viveu de 1632 a 1704, Voltaire, 1694 a 1778. Voltaire odiava a igreja, odiava. Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, Montesquieu, 1689 a 1755, Denis Diderot, 1713 a 1784, e Adam Smith, de 1723 a 1790. Então, nós tínhamos ali todo um contexto que estava favorecendo a revolta, que estava favorecendo a revolução. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a dar o grito. Em 14 de julho de 1789, aconteceu o início da revolta mesmo, que foi a queda da Bastilha. A Bastilha era a prisão. Todas aquelas pessoas que eram contra o governo, contra o rei, eles eram presos lá na Bastilha. E o pessoal foi e quebrou os muros da Bastilha e soltou os presos que estavam lá. Aí, em 1792, teve uma convenção. Os gerondinos, eles sentavam à direita dessa convenção. Os gerondinos eram mais moderados. Os jacobinos se sentavam à esquerda. Os jacobinos eram mais radicais, né? E aí, durante essa convenção, o povo ficava no centro, que era a planície. E aí eles ficavam, ora para a esquerda, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita, acompanhando os debates, as brigas. Então, foi por causa dessa convenção dos girondinos e jacobinos que começou a se usar o termo direita e esquerda do ponto de vista político, né?
A gente tem hoje, né, aqueles são partidos de direita, partidos que são de esquerda. Geralmente, os de esquerda são considerados mais radicais, os de direita são considerados moderados, conservadores, né? Vem dessa convenção que aconteceu, né, entre os girondinos e os jacobinos. E aí, de 1792 a 1795, nós tivemos a ditadura jacobina. Os jacobinos venceram a convenção e tomaram o poder, mas foi um período de terror. Os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram contra eles, e naquela época era, guilhotina mesmo. Mas em 1795 os girondinos tomaram o poder e ficaram até 1799. Então foi um período de muita instabilidade. Eu não vou entrar aqui no ponto de vista histórico. É importante que você conheça do ponto de vista histórico essa Revolução Francesa. Foi um marco importantíssimo na nossa história. Pegue aí livros de história confiáveis, né, para você poder se inteirar do assunto. Mas o que interessa para nós aqui é o seguinte: a partir da Revolução Francesa, nós tivemos uma vitória do mal sobre o bem. Então, no período da Idade Média, nós tivemos o domínio da igreja, dos valores cristãos. O bem prevalecia. A partir da Revolução Francesa, nós estamos vivendo até hoje, sob o domínio do mal. Vou repetir. A partir da Revolução Francesa, nós estamos, toda a humanidade, sob o domínio do mal. Então, é importante demais que a gente conheça os fatos, que a gente se interesse por esse conteúdo, para que a gente possa compreender a realidade e ficar do lado certo, tá bom? No próximo vídeo, então, nós vamos começar a falar sobre a idade contemporânea. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.